Olá pessoal, eu sou o professor André Santiago e hoje vamos conversar sobre um tema fascinante e ao mesmo tempo muito preocupante: as línguas em extinção no mundo. Você sabia que a cada 2 semanas uma língua desaparece da face da Terra? Pois é, e o Brasil faz parte, infelizmente, dessa realidade. Aqui, dezenas de línguas indígenas já desapareceram e muitas outras estão ameaçadas. Cada língua que se perde leva junto uma parte única da cultura e da história da humanidade. Esse é o episódio de hoje aqui das Pitadas de História. Uma língua em extinção é aquela que está sendo abandonada pelos seus falantes, muitas vezes substituídas, por idiomas dominantes, como o português aqui no Brasil ou o inglês em outros países. Isso acontece quando a nova geração deixa de aprender a língua dos seus pais e avós, de seus ancestrais. Sem transmissão para os mais jovens, a língua simplesmente desaparece. No Brasil, por exemplo, muitos povos indígenas foram obrigados a falar apenas português durante séculos de repressão cultural, o que acelerou a perda de seus idiomas. No mundo existem cerca de 7.000 línguas e a Unesco da ONU alerta que pelo menos 40% delas estão em risco de extinção. No Brasil, o número é igualmente alarmante. Antes da chegada dos portugueses, havia mais de 1.200 línguas indígenas. Hoje restam um pouco mais de 180, segundo o Instituto Socioambiental. Cerca de 100 dessas línguas estão seriamente ameaçadas porque têm menos de 500 falantes. Vou aqui citar alguns exemplos dessas línguas ameaçadas no Brasil, como o Ofaié, no Mato Grosso do Sul, menos de 20 falantes. O Panará, do Mato Grosso, cerca de 300 falantes, mas em revitalização. O Machacali, em Minas Gerais, em processo ativo de recuperação com alguns projetos culturais. O Guatô, no Mato Grosso do Sul, quase extinta, mas com registros dessa língua sendo feitas. O Iatê, Pernambuco, sertão do Pajeú, língua viva entre os Funiô, único povo de Pernambuco que nunca abandonou totalmente a sua língua nativa. Algumas pessoas podem pensar, mas se outras línguas continuam existindo, qual o problema? O problema é que cada língua carrega conhecimentos únicos sobre o mundo, saberes tradicionais sobre plantas e animais que ajudam na medicina e na preservação ambiental, histórias, músicas, rituais sagrados que nunca foram escritas. Também palavras únicas que não existem em outras línguas. No Brasil, por exemplo, os ticuna tem mais de 30 palavras diferentes para chuva, dependendo do tipo de chuva, do que está acontecendo ali. Os Yanomami possuem nomes específicos para cada fase de crescimento da mandioca. E os Funiô mantêm cantos sagrados em Iatê que não podem ser traduzidos para o português. Uma língua é mais do que comunicação, ela é identidade e memória de um povo. E o que está sendo feito para resolver essa situação? Apesar da situação crítica, nós temos muita esperança. Na Nova Zelândia, por exemplo, o idioma Maori voltou a ser ensinado nas escolas e hoje tem milhares de novos falantes. O havaiano, quase extinto no século XIX, mas hoje voltou a ser ensinado em escolas e falado também por milhares de crianças. Lembrar que o Havaí, no Oceano Pacífico, pertence aos Estados Unidos. Temos o gaélico escocês na Escócia, que hoje tem programas de rádio, TV, ensino bilíngue, incentivo o seu uso, sites na internet. O Inuktitut, no Canadá, do povo Inuit, materiais digitais e aplicativos ajudam jovens a aprender a língua dos seus avós. O bretão, na França, escolas Divan ensinam crianças em imersão total nesse idioma. O Ainu, no Japão, que quase desapareceu, ganhou status oficial, reconhecido pelo governo hoje, e projetos de revitalização com jovens aprendendo músicas e histórias tradicionais têm sido constantes. O Gugimitir, na Austrália, do povo aborígene antes da ocupação inglesa, conhecido como língua que deu origem à palavra canguru, tem muitos projetos comunitários para ensinar a língua para os mais jovens. Na Escandinávia, o Sami, a língua dos povos nativos da
Lapônia tem emissoras de rádio e jornais próprios para manter viva a tradição. Aqui no Brasil nós temos escolas indígenas bilíngues. Povos como os Guarani, os Chavantes e os Ticuna ensinam português em suas línguas nativas juntos, né? Projeto de gravação dicionário, o Museu do Índio, FUNAI, e universidades brasileiras gravam áudios e produzem materiais escritos de línguas ameaçadas, né? Nós temos revitalização cultural do povo Machacali, em Minas Gerais, que estão criando filmes e músicas no seu idioma. Já os Funiô, em Pernambuco, mantêm o ritual sagrado do Ouricuri, sempre em Iatê. E nós temos aí várias políticas públicas, né? O Inventário Nacional de Diversidade Linguística do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, reconhece oficialmente línguas como patrimônio imaterial. E nós, pessoas comuns, né, mesmo que nós não falemos uma língua indígena, nós podemos ajudar, né, valorizar e respeitar a diversidade linguística, apoiar projetos culturais que trabalhem com preservação linguística, divulgar a história sobre os povos indígenas na escola ou na comunidade ou nas redes sociais, né, também dos quilombolas, né, tudo isso pode ajudar a manter vivo um pedaço da história humana que continua pulsando em nosso país. E você aprende aqui nas Pitadas de História.